Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 10, o nosso tema é dádiva, privilégios e responsabilidades na nova aliança. Irmãos, às vezes o crente, às vezes não, eu acredito que o crente não tenha noção de quais são os seus privilégios acerca da nova aliança com Cristo. Mas nessa lição, nós vamos ver todos, mas com detalhes, mas sim para nós termos uma noção de quais são os privilégios, mas também, através desses privilégios, vem as nossas responsabilidades. E o nosso textuário que está em Hebreus capítulo 10, versículo 22, diz assim: cheguemos-nos com verdadeiro coração, inteireza, certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Irmãos, nós vemos aqui que não somente o coração deveria ser lavado, mas sim o corpo. Antes do batismo de João Batista, os hebreus ou os judeus já tinham o costume de fazer o banho da purificação. Então aqui nós vamos ver o autor aos hebreus aqui, ele explicando acerca da água limpa, acerca da consciência. Por quê? Porque agora não é somente o corpo que deve estar limpo, mas também assim o que está dentro do corpo. A nossa alma, o nosso coração, a nossa mente deve ser limpo, porque, lógico, antigamente eles ficavam preocupados apenas com o exterior. Agora, nós vemos que Cristo Jesus, nosso Senhor, se preocupa com o nosso interior. Não que no Antigo Testamento não tinha esse tipo de coisa para eles fazerem, mas eles, eu acredito, que deixavam de lado e só preocupavam com a parte externa e não com a parte externa. Eu creio também que muitos crentes hoje se preocupam mais com a parte externa do que com a parte interna. Mas, nossa verdade prática, a nova aliança é uma dádiva divina que traz grandes responsabilidades. Que responsabilidade que traz, meus irmãos? Nós damos um bom testemunho, nós fazemos a vontade de Deus, também na antiga aliança também existia isso, mas ainda mais agora, as nossas responsabilidades, as situações, sempre nós vivemos, na antiga aliança também as pessoas viviam essas situações, os pecados, as tentações, mas agora, na nova aliança, nós vemos que nós temos essa responsabilidade de passar adiante aquilo que Cristo tem feito em nossas vidas. Hebreus capítulo 10, versículo 1 ao 7 e versículo 22 ao 25 diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se chega. Ou seja, todo ano era oferecido o sacrifício, todo ano eles ofereciam o sacrifício, mas eles não conseguiam ser aperfeiçoados nesse tipo de sacrifício, esse sacrifício anual, o dia da expiação, eles não conseguiam. Então, nós vemos que a nova aliança nos dá essa oportunidade, porque Cristo Jesus se entregou por nós para que nós venhamos ter essa oportunidade. O versículo 2, de outra maneira teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Então, se eles tivessem feito isso uma vez só e eles não pecassem mais, né? Então nós vemos que não teria necessidade de fazer outros sacrifícios, mas eles estavam sempre pecando. Então por isso que esse sacrifício todo ano. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Então uma vez por ano, o dia da Páscoa, que as pessoas conseguiam, vou dizer a purificação da água, mas sim a purificação acerca dos seus pecados. Pelo que entrando no mundo de sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparastes. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Então disse: eis que venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ou seja, Cristo Jesus sendo escrito na eternidade já para fazer a vontade de Deus, morrendo um único sacrifício. E o versículo 24: e consideremos-os nós uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Irmãos, aqui eu pulei aqui, mas nós vemos aqui que nós temos que ter essa consciência de continuar nas boas obras. E o versículo 25 vai dizer que nós temos que congregar na presença de Deus, ter uma igreja para nós irmos, que hoje esse segmento de acredito em Deus, eu sou crente, mas eu não tenho igreja, o segmento dos desigrejados tem crescido muito, tem ganhado muita força em vários lugares, principalmente no Brasil, que há esse tipo de situações, muitas coisas que acontecem, corrupção
Então o crente, vou dar meu dízimo, vou dar minha oferta para isso, é para aquilo, e fica questionando. Então não estar na igreja. Mas também nós estamos vendo aqui que o crente tem que congregar, tem uma igreja para congregar. E nós, mais uma vez, falando do versículo 24, nos estimularmos a estar na presença de Deus com mais desejo, com mais vontade e com o coração aberto. A nossa introdução. O autor sagrado está próximo de concluir a sua argumentação acerca do sacerdócio e do sacrifício de Cristo. A seção de Hebreus 10, do 1 ao 18, é reservada por ele para lembrar, reforçar e concluir os argumentos anteriormente expostos sobre a singularidade e a eficiência da obra expiatória de Jesus Cristo. Então aqui nós vemos que está muito claro aqui, porque quando o autor aos Hebreus ele escreve a carta aos Hebreus, ele está, vamos dizer assim, ele está debatendo com o tipo de coisa que os hebreus ainda tinham em mente. Então aqui nós vemos que essa argumentação, ele traz uma argumentação por escrita para mostrar para aqueles hebreus ali do quem era Jesus. Qual é a finalidade de Cristo Jesus? Por que Jesus morreu na cruz? Por que tudo isso aconteceu? Por que esse tipo de fenômeno tinha que acontecer? Porque essas coisas deveriam ter acontecido. Por que Jesus veio assim? Porque então ele vem argumentando acerca, mostrando os profetas, mostrando os sumos sacerdotes, fazendo a comparação e mostrando que Cristo Jesus é maior do que todos. Porque ele diz aqui, mas ao mesmo tempo em que destaca as bênçãos da nova vida em Cristo, o autor também chama a atenção para as responsabilidades que deveriam dela. Ou seja, não somente ter a possibilidade de usufruir das dádivas, mas sim também ter a responsabilidade de colocar isso em prática. Então veja que para o judeu era muito ortodoxo acerca de algumas coisas, então ele guardava só para ele, mas agora não. Agora deveria levar, ele tinha repugnância também sobre alguns povos, mas agora não, sem preconceito. Então nós vemos aqui o autor aos Hebreus, ele colocando, o autor também chama a atenção para a responsabilidade de que derivam dela, ou seja, dessa nova aliança. A responsabilidade dessa nova aliança. Então veja que nós também temos que aceitar essa responsabilidade e colocá-la em prática. O tópico 1, a dádiva da nova aliança, uma única oferta. Jesus, irmãos, ele entrou, não foi, Jesus entrou no templo com o único sacrifício, não, o simbolismo, Jesus ter morrido na cruz do Calvário é um simbolismo de sacrifício. Mas aqui, o Antigo Testamento põe em destaque as centenas de sacrifícios que eram realizados ano após ano no culto judaico. Então, não só apenas um sacrifício no ano, mas tinham vários tipos de sacrifício. Mas esse um por ano era para quê? Para que o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos e fizesse tudo aquilo que deveria ser feito para que o homem ali pudesse alcançar o perdão. Então veja que isso aqui que acontece, essa situação que acontece aqui, que eram vários tipos de sacrifício, mas foi por apenas uma única oferta que Jesus conseguiu a nossa redenção. O historiador Flávio José fala em centenas de milhares desses sacrifícios. Para o autor dos Hebreus, esses sacrifícios não passavam de uma sombra da qual Cristo era a realidade. Cristo, com uma única oferta, realizou a obra da redenção. Então, Jesus, com uma única oferta, realizou a obra da redenção. Esses sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento apenas eram a sombra daquilo que Cristo iria fazer. Porque já tinha sido prometido que Jesus morreria, que viria o Redentor, que viria o Senhor, que levaria os nossos pecados, que daria a oportunidade da redenção à humanidade. Mas o 2, um único ofertante. A oferta única e ofertante também, a oferta foi única e o ofertante também. Então foi para uma única oferta e um único ofertante. Quem é? Cristo Jesus. Ele ofereceu uma única oferta e ele foi quem ofertou. Ele ofertou o quê? Ofertou a si mesmo. Então veja que Jesus, ele ofertando a si mesmo, para quê? Para que eu e você nós pudéssemos alcançar a redenção, pudéssemos estar na presença de Deus, buscando a presença de Deus, falando com Deus e glorificando ao Senhor. Uma única vez, uma única oferta feita, uma única vez por um único sumo sacerdote. Então Jesus, ele é rei, ele é a oferta e ele é o sumo sacerdote, ele é o ofertante. Então Jesus, meus irmãos, ele é tudo para nós, porque ele se deu por inteiro por mim e por você. Mas nós vemos aqui
que uma única vez, ele entrou uma única vez no Santo dos Santos e alcançou a redenção para toda a humanidade. Não apenas só para os judeus, não apenas só para os samaritanos, mas sim por toda a humanidade, de todas as épocas, de todos os momentos, dali para frente, de todas as pessoas que passaram por essa terra, ele alcançou. Por quê? Porque a oferta só é válida, meus irmãos, nessa terra, nessa vida, no sentido de que aqui nós podemos fazer uso dessa dádiva de Cristo. Aqui nós podemos fazer uso da oferta do Senhor, de ele ser entregado por nós. Por quê? Porque aqui nós podemos nos arrepender. Na eternidade não existe arrependimento. Existe arrependimento sim, no inferno tem muita gente se arrependendo de remorso, porém não consegue alcançar essa dádiva de estar podendo sentir o alívio da presença de Deus. Então aqui nós vemos que foi uma única vez, porque eles sentiam aquele alívio naquele dia, depois passava e tinha que esperar mais um ano para que pudesse alcançar. Mas Jesus, com um único sacrifício, nós alcançamos a redenção, nós alcançamos estar na presença de Deus. Então é esse tipo de argumento que o autor aos Hebreus estava demonstrando para os seus irmãos ali, naquele momento, qual era a eficácia, o que simbolizava acerca do sacrifício de Jesus. E o tópico 2, os privilégios da nova aliança, a regeneração. Hoje nós podemos ser regenerados, pedimos perdão e alcançarmos o perdão. Nós não precisamos de sumo sacerdote. E outra coisa também, nós podemos melhorar a nossa vida dia após dia na presença de Deus, buscando mais espiritualidade, podendo estar mais na presença de Deus, porque o que? Essa nova aliança nos dá essa oportunidade, nos garante essa condição. Então veja que a nova aliança, ela nos proporciona esse tipo de coisa. Para quê? Para que nós pudéssemos estar mais na presença de Deus, conhecermos mais a Deus, estarmos mais buscando ao Senhor. E também a adoração. O autor sacro já havia destacado que a adoração na antiga aliança era imperfeita porque poucos tinham acesso à presença de Deus. Então ele está dizendo o quê? Nós vemos Davi dançando naquela adoração, Davi escreve os salmos de adoração, mas agora o homem ele pode adorar a Deus. Primeiro, meus irmãos, o que é adorar? Nós achamos que a adoração é a mesma coisa que louvor. Não, não é a mesma coisa que louvor. Louvor é nós reconhecermos, nós elogiarmos a presença de Deus. Tu és santo, tu és bondoso, tu és grandioso. Adoração é quebrantamento, é arrependimento. A pessoa de repente ouve, por isso que às vezes vamos nesse momento de adoração, às vezes não está muito certo. Porque às vezes a pessoa escuta um hino de adoração e ela se quebranta, ela se arrepende, ela sente mesmo a presença de Deus. Então hoje nós temos essa possibilidade de quê? De nos quebrantarmos e sentirmos a presença de Deus, estarmos cheios do Espírito Santo, porque também essa nova aliança nos dá a oportunidade de termos o Espírito Santo conosco, coisa que na antiga aliança não tinha, mas agora nós temos essa oportunidade da antiga aliança. Então veja que o autor aos Hebreus aqui, ele está mostrando para aquele momento, na carta dele, mostrando para os judeus ali da época, qual era a questão da adoração. Davi adorou, outros até adoraram, mas agora nós podemos adorar entrando no Santo dos Santos. Ou seja, nós entramos na presença de Deus. Então veja, quão dádiva é essa questão da adoração. E comunhão. O conceito da igreja com o corpo vivo de Cristo aparece no pensamento do autor de Hebreus. Embora o antigo povo formasse uma congregação no deserto, ele não era uma igreja no sentido neotestamentário. A existência da igreja só se tornou possível depois do Calvário. Então não existia igreja no Antigo Testamento. O tabernáculo, na época de Moisés, depois Davi, ele veio com o desejo de fazer um templo para Deus, que quem concluiu foi o seu filho Salomão. Depois nós vemos que os babilônios derrubaram esse templo, e depois Zorobabel foi construir um templo mais modesto. Depois nós vemos que Herodes foi destruído esse templo de Zorobabel, depois Herodes foi construir um templo, mas não era só isso. Por quê? Porque eles também tinham um costume de sinagogas. Depois do cativeiro da Babilônia, que curou a questão da idolatria dos judeus, eles começaram a ter esse costume de estar nas sinagogas. Os escribas, que como redigiam muito acerca das palavras dos profetas, eles conheciam de cor praticamente acerca da palavra, acerca daquilo que tinha sido do seu povo. Então,
eles que ensinavam, eles que falavam na sinagoga. Então teve esse costume das sinagogas, não eram igrejas, sim sinagogas. Mas agora, depois do Calvário, nós vemos o apóstolo Paulo, principalmente o apóstolo Paulo, fundando igrejas. Agora, claro, praticamente com a mesma liturgia da sinagoga, porém para os gentios, porque o gentio não podia usar a palavra sinagoga, a sinagoga era só para os judeus. E o tópico 3, as responsabilidades da nova aliança. Vigilância. O autor volta a exortações feitas no capítulo 2 e 6. Não há dúvida de que ele acreditava que um cristão genuíno pode decair da graça, senão não teria sentido algum seu duro tom exortativo. Irmãos, é claro, tem linhas teológicas que não acreditam nisso, mas o homem pode sim pecar contra Deus, segundo nós entendemos, pode sim desagradar ao Senhor, pode sim até perder a sua salvação. Por quê? Porque senão não teria motivo para que Cristo morresse na cruz. Morresse na cruz no sentido de, se Jesus morreu na cruz, ele tem que salvar, a possibilidade é para salvar todos. O seu sangue não é ineficaz. Todos têm a oportunidade. Quem tem que fazer a escolha somos nós. Por isso que nós cremos na questão do livre-arbítrio. Quem tem que fazer a escolha somos nós. Jesus já fez aquilo que deveria fazer e continua fazendo por nós. Então nós que temos que aderir a essa ideia de buscar a Deus e também da vigilância, para que nós não venhamos perder tudo aquilo que Cristo Jesus conseguiu para nós. Ele alcançou por nós. Então veja que também essa palavra é usada em Lucas, para que retenha a palavra, a fim de não se desviarem dela, ou seja, não se desviar da palavra. Então o Lucas, o médico Lucas aqui, que não era apóstolo, que não era discípulo, ele escreve para não desviarem dela, ou seja, da palavra, não desviarem do caminho que o Senhor proporcionou para nós. Confiança. Com o objetivo de animar a fé dos crentes, o autor faz menção ao histórico da vida deles. Eles haviam experimentado sofrimento, abandono e até mesmo a expoliação. Contudo, permanecem firmes. O que estava, portanto, acontecendo agora, aquela mesma confiança que haviam tido no passado, deveriam continuar como sólido fundamento. Então, o autor aos Hebreus aqui, ele chama os judeus a continuar confiando em Deus, a continuar confiando nas promessas de Deus, e que se concretizou em Cristo Jesus. Perseverança. O autor conclui o capítulo mostrando que na jornada cristã, o crente precisa de paciência. A palavra grega hiponomé ocorre 32 vezes em o Novo Testamento com sentido de paciência e perseverança. A perseverança é continuar naquela ideia, continuar naquela mentalidade, perseverar naquele tipo de conduta, ter uma vontade, um desejo para continuar, para não desanimar acerca dessa conduta. Mas também nós vemos da questão de confiança, de paciência, ter paciência acerca das coisas que vão acontecer. Por quê? Porque quem falou foi aquele que tudo pode. E também agora, meus irmãos, eu vou dar até a síntese do tópico 3 aqui. Na nova aliança, privilégios, mas também grandes responsabilidades. Quais as responsabilidades? De levar essa mensagem para outros povos. E a nossa conclusão. Chegamos ao final de mais uma lição, observamos que o autor, neste capítulo, praticamente exauriu o assunto em torno do sacerdócio de Cristo. A comparação detalhada que ele fez entre os dois pactos, a antiga e a nova aliança, serviu para mostrar a superioridade desta última. Cristo tornou possível o que na antiga aliança era apenas uma promessa. Todavia, o cristão não deve se acomodar nem tampouco negligenciar a nova aliança, abusando do poder da graça de Deus. Em vez disso, ele deve demonstrar a vigilância e perseverança no caminhar com Cristo. Então, tem que caminhar com Cristo, tem que buscar a Deus, principalmente aqui fala, congregar. Nós temos que congregar, nós temos que estar em algum lugar, numa igreja. Ah, mas a igreja, fala mal da igreja, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo. Tem toda a razão, eu também discordo de várias coisas. Porém, cabe a nós congregarmos, nós temos que congregar, nós temos que ter referência de um pastor, nós temos que ter nossos irmãos ali, nós temos que ter algum lugar para congregar, para adorarmos a Deus. Mas eu posso ir nessa igreja, não é a mesma coisa. O Senhor aqui nos chama a atenção para nós congregarmos, confiarmos em Deus e fazemos, meus irmãos, muita mesmo, vamos dizer assim, valer o sacrifício de Cristo Jesus na nossa vida. Amém, irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, te convido a assinar e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Fique na paz.